e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Mas é interessante do que Salomão aqui está dizendo. É muito interessante sobre isso. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11, vai dizer: Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Olha que interessante, tem reis que nem viram o Senhor, e agora Deus aparece para Salomão pela segunda vez. E diz: assim, quando Salomão acabou de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou de fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Glória a Deus! Você entende o que é ter um coração em retidão? O que é ser uma pessoa justa e temente a Deus? O que é ter um coração temente a Deus? Diz que tudo o que Salomão intentou no seu coração. Tem pessoas que pensam que para ser bem sucedida precisa falar com o irmão do lado, com o vizinho da frente, com o vizinho de trás. Eu pretendo fazer isso, eu pretendo fazer aquilo, eu pretendo fazer aquilo outro, eu pretendo abrir uma loja, eu pretendo ter não sei o quê, eu pretendo ter não sei o que lá. E as pessoas pensam que assim serão prósperos. Mas diz que o que Salomão intentou no seu coração, o que ele pensou no oculto, o que ele falou só com o Pai, foi o que o Senhor fez ele prosperar. Porque o Senhor sonda mente e coração, como diz a própria palavra. Às vezes nós estamos retrocedendo, às vezes estamos indo para o final da fila porque estamos contando os nossos sonhos para pessoas erradas. Para pessoas que não têm o mesmo propósito, para pessoas que não têm a mesma visão, para pessoas que não vão caminhar juntamente comigo nesse processo. Meu Deus. O que adianta eu chegar e nós temos que falar com o Gabriel Padaria se ninguém entende o meu projeto, se ninguém entende a minha jornada, se ninguém entende de onde eu saí, de onde Deus me tirou? E o que Salomão ele faz é exatamente isso. Dentro do seu coração acreditar e pensar em tudo aquilo que ele precisa de colocar de bom e de melhor dentro da casa do Senhor. E diz que prosperamente o efetuou. Engraçado que a Bíblia não fala que somente ele efetuou, mas efetuou com prosperidade. Porque quando o fundamento é o Senhor, quando a prioridade é o Senhor, as coisas acontecem e acontecem com prosperidade. Aleluia. Não acontece somente, fulano foi ali e casou. Não, o Senhor envia maná, o Senhor envia o alimento, o Senhor envia fotógrafo, o Senhor envia o tapete vermelho. Quando o Senhor abençoa a pessoa, não entende que não é só virar o cativeiro, é abençoar prosperamente. Quando o Senhor vira o cativeiro de Jó, ele só não tira Jó do lamaçal onde ele estava, ele só não sara a doença de Jó, ele só não deixa Jó não se cortar mais com o carro. O Senhor abençoa Jó duplamente de tudo quanto ele tinha. Aleluia. O que ele tinha 2 passa a ter 4, o que ele tinha 10 passa a ter 20. Tudo que ele tinha, depois que o Senhor o abençoa, vira o cativeiro, prospera ainda mais. Glória a Deus. Se o que você tem feito não tem prosperado, comece a analisar se o Senhor está no negócio. Se o que você tem feito não tem prosperado, comece a pedir a Deus: Senhor, que caminho eu estou indo errado? Aí aparece um 12, o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar, para a casa de sacrifício. Glória a Deus! É engraçado que às vezes nós pensamos que nós escolhemos alguma coisa. Às vezes nós pensamos que nós temos o superpoder de selecionar o melhor. Mas você não entende que o que a Bíblia fala é que ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém pode fazer ele escapar das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? Você imagina Salomão ou Davi pensando: foi nós que escolhemos esse lugar para a casa de sacrifício. Aí o Senhor fala para Salomão: olha, ouvi a tua oração, vi todo o seu esforço, mas fui eu que escolhi esse lugar. Não foi o que vocês escolheram. Porque nunca vai ser do que a gente quer, vai ser o que Deus quer. E
Que Deus quer que aconteça. Quando o controle passar para a tua mão, já sabe que vai dar tudo errado. Porque se o Senhor não direcionar, o próprio Salomão vai dizer que se o Senhor não edificar, se o Senhor não vigiar, se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela, em vão trabalham os que edificam. É em vão. Se você não dá o controle a Deus e o domínio a Deus, é em vão acordar pela madrugada, é em vão ler 24 horas de Bíblia, é em vão ler 10 horas de jejum. Se você não reconhecer o poderio de Deus, Glória, glória, glória a Deus. nós precisamos reconhecer de quem é o controle, quem é o domínio, quem é a honra, quem é a glória, quem tem o poder, quem tem a autoridade, quem manda e domina no céu e na terra. Aleluia. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. É Ele que tem o poder. Nós não somos Glória, nada. glória, glória a Deus. Sem o Espírito Santo de Deus. Lá no versículo 13 vai dizer: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar pestes entre o povo. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, preste atenção no que o Senhor está falando aqui. Eu vou enviar pestes, eu vou cerrar chuva, não vai haver chuva na face da terra. Eu vou mandar que os gafanhotos comam tudo. Eu vou mandar, mas ele fala assim, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eles escolherem se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Aleluia. São 4 segredos para o avivamento. São 4 segredos para o Senhor mudar a sentença. Ele já disse. No versículo 13 ele disse, não vai haver chuva, eu vou mandar gafanhotos, a
partir do momento que Jó se posiciona em oração, entende que o Senhor não quer que você converse com ninguém, o Senhor quer que você se posicione em oração. Às vezes a gente conversa com todo mundo, menos com quem vai resolver o nosso problema. E enquanto Jó estava perdendo tempo ali, conversando com um, conversando com o outro, falando com um, falando com o outro, a situação dele não mudou. Mas a partir do momento que Jó se posiciona em oração para orar pelos seus amigos, a Bíblia diz que o cativeiro dele muda. Com posicionamento de oração. E é a mesma coisa de um povo. Aqui não está dizendo, que se o meu servo, a quem escolhi, Salomão, se humilhar e orar, não, está dizendo, se o meu povo, qualquer um de nós que está aqui, se nos posicionarmos em oração, a situação muda. Eu creio. O Senhor não tem os seus preferidos, os seus separados. O Senhor tem aqueles que Ele olha em si e escolhe em se humilhar. O Senhor escolhe aqueles que reconhecem a honra, a glória e o poderio dEle. É esses que o Senhor olha e fala, esse é o meu povo, que se chama pelo meu nome. Entende que essa humilhação é para reconhecimento da glória dEle. Porque é Ele que tem o todo o poder. E ele diz assim, esse povo se chama-se pelo meu nome. Esse povo, ele sabe quem é o pai deles. Esse povo sabe de onde eu tirei eles. Esse povo reconhece o meu poder. E é por isso que eu vou me atentar a eles. E diz, porque agora, olha que é muito interessante essa parte, porque era um povo que já não estava mais voltado para Deus. E a partir daquele momento o Senhor fala, depois do posicionamento desse povo, ele fala, agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos. Aí ele diz, porque agora escolhi e santifiquei essa casa. Aleluia. Não há escolha sem santificação. Não há escolha sem santificação. Enquanto aquele povo não se humilha para se santificar dos seus pecados, porque o Senhor fala, agora eu perdoei os seus pecados. E agora que vocês se santificaram, eu escolhi vocês. Não foi você que escolheu ele. Não pense isso, que você escolheu ele. Foi ele que te escolheu. Foi ele que te separou. Foi ele que te tirou do lamaçal e te fez se assentar com o príncipe. Foi ele. E ele diz, agora eu escolhi essa casa para que o meu nome seja nela perpetuamente. Glória a Deus. E que nela Deus estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aí ele diz, todos os dias. Quanto a ti, ele olha para Salomão e fala, quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o teu reinado, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo, não faltará varão que domine em Israel. Aleluia. Glória a Deus. Aí algumas pessoas vão dizer, mas o reinado de Salomão foi próspero. Mas quando ele começou a idolatrar ídolos das suas esposas, a gente viu muito bem o final do seu reinado. Foram 2 filhos, Jeroboão e Roboão. Um foi para um lado, outro foi para o outro. Um começou a reinar para 9 tribos, outro começou a reinar para as outras 2 tribos. Foi uma divisão, foi uma contenda, ninguém se acertava, um querendo matar o outro, um correndo, outro fugindo. E por que o reinado acabou dessa forma com uma promessa tão linda do início? E diz, o Senhor deixou claro aqui para ele, se você continuar andando como andou Davi, teu pai, se você continuar sendo como foi agora,
seja o teu nome. Deus já tinha falado para Davi: Davi, todos os que sentarão no reino serão da sua descendência. Aleluia. Mas Salomão errou. Glória. Salomão errou. Agora Deus vai pegar outra tribo? Não, vai permanecer na de Davi, porque ele fez uma promessa a Davi. Ele rejeitou a Salomão pelo que ele fez de errado. Ele rejeitou a Roboão pelo que ele fez de errado, entre outros reis. Mas não saiu da descendência de Davi. Aleluia. Não se preocupe você não. Que eu vou morrer e meu filho não está na presença. Se ele fez a promessa, descansa o seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Se ele fez a promessa, descansa o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai descer a sepultura, ele faz tornar subir dela, ele faz reis, ele estabelece reis, ele tira reis do reinado, mas a palavra dele, agora ele faz a promessa, ele não esquece. Glória a Deus. Deus Santo. A Bíblia fala que pode uma mãe esquecer do filho a qual gerou. Como uma mãe esquece do filho que gerou? Eu acho que nem as mães que têm amnésia esquecem. Dos 9 meses que carregou, da dor do parto, de como foi. Mas o Senhor fala, pode uma mãe esquecer. Ela pode esquecer, é a escolha dela esquecer. Mas eu não. Eu não me esqueço dos meus. Aleluia. Deus maravilhoso. E a mesma coisa é dele não esquecer da sua promessa. Ele não esquece da sua promessa. Salomão erra, tem um final de um reino fracassado. Mas ele tinha dinheiro. Teve dinheiro, mas foi um fracasso. Muitas das vezes o dinheiro não vai trazer a sua felicidade. O que traz a sua felicidade é Jesus. As pessoas têm confundido. Se você sentar muitas das vezes com um crente, tu vai trazer alegria se eu ganhar na Mega Sena. O Senhor precisa de jogos para te fazer prosperar? Não. Se você sentar com uma pessoa e falar, por que você ainda não prosperou? Porque eu não saí do Catarina. O Senhor não precisa te tirar de lugar nenhum para você ser próspero, não. Sabe onde estava Mefibosete? No Lodebar. Terra de tristeza, terra de dor, terra ruim, esquecimento. Lodebar já se chama esquecimento. Ele poderia pensar, não, aqui ninguém vai lembrar de mim, aqui eu não vou ser próspero, aqui eu não vou ser bem sucedido. Aí Deus faz Davi lembrar, peraí, você não fez o concerto com teu amigo? Mas o amigo morreu, mas a promessa continua de pé. Não importa se morreu, o corpo foi pro pó, mas a promessa, a palavra permanece. Aleluia. Aí Deus faz Davi lembrar de Mefibosete. Davi já está alicerçado, estruturado, bem-sucedido com seus filhos, com a sua família. Para que ele vai se preocupar com alguém? Mas Deus faz lembrar. Se alguém fez um
Bíblia é enfática dizendo que não tinha nada. O Senhor faz do nada. Você não precisa chegar para alguém, dar uma rasteira em ninguém para subir na vida. O Senhor faz através do nada. Aleluia. Aleluia, Deus. É assim que o nosso Deus faz. Davi era alguma coisa? Não, ele era nada. Ninguém nem lembrava dele. Ah, Samuel chegou lá. Cadê Davi? Ele fica lá, correndo atrás da ovelha. Não, a gente vai esperar ele. Mas é o que ninguém lembra na hora de sentar na mesa. Não, mas a gente tem que esperar ele. O Senhor faz do nada. O Senhor faz daqueles que menos é reconhecido. O Senhor pega aquele que menos alguém lembra dele. Aquele que menos alguém dá valor. Aquele que ninguém vê nada. É esse que o Senhor pega e transforma. Glória a Deus. Aí no 19 vai dizer: porém, se vós desviares e deixares os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e se fordes e servirdes outro Deus, vos prostrares a ele, então arrancarei da minha terra que lhes dei e lançarei fora da minha presença. E esta casa que consagrei do meu nome, farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. Olha como o Senhor fala. As coisas que eu tenho proposto a você. Ele não fala para Salomão: eu te obriguei que você seja obediente. Eu te obrigo. Eu te coloco na parede para que você ouça minha voz. Não. Eu te proponho. Quando a gente lê Deuteronômio 28 e fala: eu tenho diante de você a bênção ou a maldição. Você que escolhe. Você que escolhe. O Senhor está dizendo para Salomão: eu estou propondo a você. Você escolhe por qual caminho você quer andar. Tem um caminho estreito e tem um caminho largo. Tem a porta estreita e tem a porta larga. Tem o céu e tem o inferno. É você que escolhe. Ele diz a Salomão: as propostas estão na mesa. É quando você vai conferir de tudo lá na mesa. Você escolhe o que você quer comer. Se você vai se assentar na mesa do banhado do rei, ou se você vai continuar na sua submissão. Porque às vezes, quando não tem ninguém que a gente conhece, está próximo, a gente vai indo para os lugares, indo para outros lugares. Mas a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Deus poderoso. Sabe do que você tem que ficar tranquilo e calmo? Ah, porque o meu filho está indo para uma balada, lá o Senhor não está vendo. Não, o Senhor contempla os maus e os bons. Ele está em todo lugar. E se ele tiver que dar livramento, ele dá livramento em qualquer lugar que seja. Glória a Deus. Ele dá. Aleluia. E aqui no 21, no 20 vai dizer: então os arrancarei da minha terra e os lancei para fora da minha presença, essa casa que consagrei no meu nome. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: portanto, deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e me deram a outros deuses, e prostraram a ele, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre todo este povo esse mal. Não tem essa que foi o destino. Ah, o destino me levou, não. Às vezes a gente se apega a tantas coisas do mundo que esquece um pouco da Bíblia. Ah, porque tem aquela palavra, né? Um ditado popular. E o que a Bíblia fala? Ah, porque tem um ditado que é olho por olho e dente por dente. Não, isso está na Bíblia, não é um ditado. Às vezes a pessoa dá mais glória ao que lê no jornalzinho, a que vê na televisão, do que o que está na Bíblia. O que se concretiza há mais de 2000 anos. O que está passando de geração em geração, do que surgiu hoje, do que vai surgir amanhã. Não, a nossa base, a nossa regra está aqui, na palavra do Senhor. E é ela que vai te fazer prosperar. E é ela Eu creio. Oh, aleluia. É interessante que o Senhor sabia muito bem o que iria acontecer com Salomão. Porque a gente
foi, escolheu Davi, o pai dele, e agora ele. A única coisa que ele precisava era dos mandamentos. E o primeiro, amarás o Senhor de todo o seu coração. E o segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem se prostrará e nem adorarás a ela. Ele precisava de maná? Ele precisava de vara? Não, ele só precisava da palavra. Foi a única coisa que ele encontrou e foi a coisa que ele falhou. Às vezes você busca aquilo que você não precisa e falha naquilo que você tem tanta necessidade. Glória a Deus. O Senhor fez para chegar na mão dele exatamente o que tinha a necessidade dos 10 mandamentos. Ele nem tinha essa Bíblia inteira. Olha que vantagem você tem. Você tem isso tudo aqui. De Gênesis a Apocalipse. Ele só tinha ele no 20. 10 mandamentos. A única coisa que ele tinha. E aquilo ali ia ser a base para o restante do reinado dele. E não estamos falando de prosperidade, porque dinheiro ele teve muito. E as pessoas pensam que prosperidade é só dinheiro. Prosperidade é se dar bem com seus pais, se dar bem com seus filhos, é ter a presença de Deus, é seguir os preceitos de Deus. Davi, o salmista Davi vai dizer lá no livro de Salmos que a enfermidade para os ossos dele não meditar na palavra. Tem um monte de gente já acordando cheio de doce, escalando toda, só que é a Bíblia. Se você tomar calcilax, estomazil, o que for, não, só é a Bíblia. Tem doenças que não são da carne, não, são espirituais, que vão ser quebradas através da palavra. A Bíblia fala que um jugo foi despedaçado através da unção. Glória a Deus. E a unção não é só o azeitezinho, não, que você olha e consagra, não. A unção vem da palavra. A ousadia vem da palavra. A intrepidez vem da palavra. Você não precisa fazer curso, estágio, não sei o quê, ser renomado, ter carteira assinada. Basta você conhecer a palavra. Eu creio. Se você conhecer, você vai ser muito próspero. Glória a Deus. Se você entender o que é a presença, você vai ser muito próspero. Aleluia. Oh, glória. Ah, por que isso? Obed-edom. É bem simples. Obed-edom. A Bíblia não fala que ele tinha um boi, que ele tinha isso, que ele tinha... A Bíblia fala que ele não tinha nada. Aí Deus usou aquilo que Uzá fez, de tocar na arca, de ser imprudente. Aí Deus fala, deixa ele ir, a casa do Obed-edom. Como eles entendem da palavra, eles
Eis-me aqui, Senhor. Uma das pessoas aceitou Jesus e depois chegou no nosso conhecimento, há 1 ano e pouco atrás, que até faleceu. Aceitou Jesus e foi direto. Deus Quando maravilhoso. você reconhece o propósito, você não fica se lamentando. Você levanta a cabeça e exerce a qual o Senhor te chamou para aquilo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aconteceu um acidente, eu estava com ele junto no que eu estava voltando da escola, a pastora estava junto, que eles iam me buscar. E a gente encontrou, teve acidente, as pessoas foram com ele levando para o hospital. A gente veio para casa para poder pegar papéis, tudo para ir para o hospital. Chegando aqui, quando eu cheguei, tinha uma surpresa que ele tinha comprado uma batedeira para mim. Foi me buscar no colégio e ia me abençoar com uma batedeira que eu queria começar a fazer cursos de bolos e de não sei o quê. E quando eu cheguei aqui, a batedeira estava aqui e ele não estava mais. Irmão, você não tem a noção do que é você ver a aprovação, do que é você vivenciar a aprovação. E eu estava dentro do carro, a pastora dentro do carro, eu só vi o caminhão passando. E ele desceu para ajudar uma pessoa. E a pessoa insistindo, desce para ajudar, desce para ajudar. E quando eu só vi meu pai estirado no chão, a perna quebrada e o osso para cima. E eu comecei a chorar naquele momento, gritar, e a pastora, calma. Ela estava acalmando as pessoas. O marido dela estava naquela situação. O irmão do táxi querendo lixar o caminhoneiro. Não sei quem, vindo de ser das contas que ia chamar a chave da boca. Ela, calma. O Senhor está no controle. Eu fui chorando para perto dele. Pai, o que a gente vai fazer? Correndo, agoniada, gritando para fulano que estava me buscar. E ele falou dentro do meu ouvido, confia em Deus. Ele escorrendo sangue. Pouco tempo atrás que ele para aquela varanda lá, porque estava cheio de sangue ainda. Com uns 3 anos com aquilo lá cheio de sangue. Eu só vi o osso assim pra cima, a outra parte do pé caída, que quando levantaram ele, o pé dele ficou. E ele falando pra mim, confia em Deus, meu filho, confia em Deus. Eu sentindo a dor e ele mandando eu confiar. E eu gritando, vamos pastor, eu vou tirar foto do caminhão e não sei o quê. E a pastora está tudo sob controle. Chorando, meio apavorada, mas estava sob controle. As pessoas que estavam ao redor estavam em desespero total. E quem estava vivenciando a situação estava em total controle. Domínio que o Espírito Santo dá. Porque as provações que os crentes passam é diferente das provações dos mundanos. A gente não entra em desespero, não. A gente entende o propósito. A gente não fica agoniado com o cabelo em pé, não. A gente entende o propósito. E o propósito foi o pastor fazer o trabalho dentro do lugar, porque exatamente naquele ano tinha Covid e ninguém podia entrar em hospital. Pastor nenhum tinha livre acesso, nem quem tinha capelania. Aí o senhor falou o quê? Mas eu preciso salvar aquele. Vai e você vai voltar para dentro. Vai o pastor, vai entrar. Ah, ele não pode entrar com a carteira que ele tem capelania, mas ele não vai entrar com a carteira, então ele vai ter um acidente que ele vai conseguir entrar lá dentro. Glória a Deus. Obrigado, Poderia Senhor. entrar 3, 4 visitas, agora só pode entrar uma visita. Aí a pastora entrou, eu não podia entrar, porque na época nem tinha identidade. Na época não, tem 5 anos, né, mais ou menos. Foi 2021. E a moça só aceitava identidade para entrar dentro do hospital. Eu falei, eu não tenho identidade. Ela então me deixa a capinha do seu telefone. Quem que vai aceitar deixar
Pintava desenho. Pintava desenho, eu levava lápis de cor, vai pintar o desenho de Jesus na cruz, vai pintar. E semana passada a gente foi no aniversário de um. Aleluia. Agradecendo pela paciência que teve com ele, porque ele já ia surtar, porque era a 5ª internação dele, que o osso dele quebrava e ele tinha que voltar para o hospital. Quebrava e ele tinha que voltar para o hospital. A platina rejeitava e ele tinha que voltar para o hospital. E ele agradeceu porque ele disse que naquele ano ele não queria mais viver, ele ia se matar. E a partir do momento que ele conheceu a gente, ele falava, a menina levava coisa para eu colorir. E ele viu a mudança acontecendo na vida dele. Como que o Senhor... Louvado seja o teu nome, meu Deus. As pessoas não entendem a aprovação. Glória a Deus, aleluia. Eu fiz 3 anos de formação de professora. E o último ano foi o ano que ele ficou internado. E o último ano é crucial. Eu tinha que fazer estágio dentro de colégio. Eu tinha que pegar de 7 até meio-dia dentro da escola, onde eu estudava. Tinha que pegar de meio-dia às 5 dentro de uma outra escola, a qual os professores tinham que ficar me avaliando. Como que eu ia para outra escola por internato? Só tinha eu e minha mãe que morava nesse casa e ele. Eu comecei a levar essas atividades para colorir dentro do hospital. Comecei a tirar foto e trazer para a professora. Ela falou, isso vai contar como seu estágio. É Deus ou não é Deus que faz as coisas? Aleluia. A primeira turma de aluno dela foi os pacientes dela, né? A professora aceitou os deverzinhos de escola dominical. Eu dando aula de escola dominical dentro da enfermaria, a professora aceitou, a coordenadora aceitou. Aleluia. Eles nunca tinham me visto dar aula. O colégio mais renomado do Colubandê, Odete Sampaio, falaram do meu nome pra lá. Gente, é Deus ou não é Deus que faz as coisas? Oh, meu Ficou Deus. 2 colégios me ligando, Odete Sampaio e Jean Piaget. Não aceitei pela correria de hospital. E porque era muito longe, eu não andava sozinha. Mas o Senhor abre portas aonde você menos imagina, aonde não aparece. O Senhor não precisa de ninguém para falar teu nome, não. Sabe o que José disse para o carcereiro quando chegar lá lembra do meu nome? O carcereiro sentou, comeu, dormiu. O padeiro, o copeiro, não lembrou nem o nome dele. Deus maravilhoso. Você não precisa de ninguém soprar teu nome, falar teu nome, lembrar de você. Você só precisa que Deus seja o teu guia. Você só precisa que o Senhor esteja à frente. É isso que nós precisamos. E eu estava falando com a pastora, falei, mãe, o pastor vai estar aqui, o meu pai vai estar aqui na minha formatura. E cadê que aceitava? Cadê que o hospital liberava ele? As feridas já estavam todas fechadas. Tinha gente que passava pela cirurgia e de manhã mandava embora. E por que ele não mandava embora? Ele ficava pensando, gente, mas não tem mais nenhum procedimento a ser feito. Por que não manda ele para casa? E um dia a pastora chegou mais cedo para conversar com a médica. E a médica falou, não, é porque ele acalma os pacientes. A gente doida que ele viesse para casa e o hospital aproveitando o psicólogo de graça dentro da enfermaria. Porque vinha homens de outra enfermaria de cadeira de roda até a enfermaria dele. Os médicos falavam, aquele lá está surtando muito, leva lá para a enfermaria depois. Leva lá para o crédito, enfermaria. Irmãos, você não entende o que Deus fez acontecer. Apareceu a reportagem dele na Globo. Ele começou a juntar copinho descartável de água, que os pacientes bebiam, começou a juntar e fez uma árvore de Natal. Com copinho descartável e algodão. Algodão de ferimento. A Globo entrou lá, nós vamos cobrir essa reportagem. Um improvável, gente. Vocês não entendem isso como o Senhor faz. Uma família improvável.
nome de Jesus. Quando a doutora de manhã falou pra ele, olha, você está de alta, ele começou a arrumar a bolsa dele pra mim. E sabe o que é interessante? Que no hospital tem regra, todos têm que estar com a roupa do hospital, com o roupão. Você chegava lá e ele estava com o roupão? Ele estava com a blusa escrito Deus é fiel. As enfermeiras não falavam mais nada, falou uma, falou duas vezes, e nunca mais falaram nada. Ele ficou lá 67 dias com a blusa Deus é fiel. E ainda escrito, pouca luta no tamanho da vitória. As pessoas não entendiam nada, falando que não botava a camisa do time, não, tem que ser a roupa do hospital. E a enfermeira falou pra ele, olha, você tá de alta. Na hora da visita ele já estava todo arrumado para vir embora. Daqui a pouco chegou a enfermeira, não, você tá de alta. Ele falou, não, eu vou embora. Nem que amanhã eu esteja aqui de novo, hoje eu vou embora, só pela palavra que vocês falaram. Arrumamos tudo, ele chegou lá em um carro com a perna amarrada, porque o Senhor deu estratégia a ele. Você não tem noção de que Deus dá estratégia. Ele estava com a perna sangrando, pegou um pano que estava limpando a mão de graxa, ele era na época mecânico, ele pegou o pano, amarrou aqui na perna e estampou o sangue. A doutora, quando chegou lá, falou, ué, quem teve essa ideia? Isso aqui é ideia de médico, estancar sangue. Ele mesmo fez isso, na trajetória daqui para o hospital. E a doutora ainda falou, se ele perdesse todo esse sangue, ele ia morrer no caminho. O Senhor prepara tudo ou não prepara. Ele chegou lá de carro, saiu de quando? E via, saía caixa com mais caixa. As pessoas normais saíam de lá de cadeira de roda de moleta. Ele veio na máquina. Porque o pessoal começou a arrecadar copo. Todas as enfermarias, o médico falou, olha, pastor, aqui, ó, nós precisamos montar mais uma árvore dessa lá para a ala das crianças. E começou a regra dentro do hospital. O paciente que beber mais água vai ser mandado embora. Vai vir para casa. E começaram a beber água, todas as enfermarias bebendo água. E eu sei que a gente chegou lá, a gente precisou chamar um amigo nosso para ir para lá de Kombi. Que veio caixas e mais caixas de copo de água para dentro de casa. Que as pessoas falavam, gente, que veio tesoura, tudo que não podia, na enfermaria dele tinha. Lá tinha tesoura, tinha tecbone, tinha estilete. Tudo que não podia, lá tinha. Cola de madeira, cola de não sei o quê. E as pessoas falavam, gente, não pode entrar com nada. Não pode entrar com nada. A enfermeira falava, não pode entrar com nada. Quando chegava lá na porta, lá todas as bolsas têm que ficar pro lado de fora. As dele entraram. Passava tudo. Quando chegou no final do ano, ele falou, faz um padrão para todo mundo aqui. Para todos os pacientes. Não podia entrar com nada. Todo mundo com dieta rigorosa. A pastora falou, meu Deus, como é que eu vou levar isso? E embala de pano, tia Crama vem embalar pano, vem fazer não sei o que, botar dentro da bolsa para não subir cheio de empadão. Que estava todo mundo agoniado. Quando entrou dentro da enfermaria, começou a distribuir empadão, não sei o quê, e falaram que foi a melhor final de ano que tinha lá, porque a outra moça levou salgadinho, deixando passar tudo. Dentro de uma enfermaria, tomar Coca-Cola, salgadinho, empadão. Bom, Coca-Cola. Vocês não tiveram noção, depois que a pessoa veio para tirar o lixo, falaram, gente, quem passou isso aqui? Quem passou essas coisas? Para você ter uma noção, tudo foi diferenciado. Tudo foi diferenciado. O Senhor permitiu que eu realizasse um sonho de ir até na enfermaria das crianças. A gente conheceu a enfermeira que estava dentro da enfermaria das crianças. E eu falei, eu posso vir vestida de boneca para ir lá na enfermaria? Ela pode. Eles convidam mesmo, que é bom pra gente.
chegou no outro dia de manhã, a mesma doutora falou, você vai ter direito a tudo, pode ir para casa e fique em casa. É o Senhor que faz ou não. Quando a gente chegou em casa com os papéis, eu comecei a contar. Tinha mais de 22 altas. O médico da noite aprovava, o médico de manhã desaprovava. O médico da noite aprovava, o médico de manhã desaprovava. Irmãos, foram coisas assim extraordinárias que aconteceram. Mas o Senhor nos forjou nesse momento. Agora, quando há algum enfermo lá no Alberto Torres, as pessoas ligam. Pastor, tem como o senhor ir lá para dar uma palavra a ele? Pastor, tem como o senhor vir para dar uma palavra a ele? Ele, com um pino em casa, voltava lá para visitar algumas pessoas que ligavam, que pediam oração. Até hoje nós temos o contato das enfermeiras. Até hoje temos o contato de algumas enfermeiras. O Senhor Deus prepara tudo. Quando você começa a entender que a provação, que o deserto tem propósito. Quando você muda essa chavezinha na sua cabeça, você começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Que o Senhor está acima de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que essa manhã você possa exercer mais a tua fé. Em nome de Jesus. Que essa manhã você possa reconhecer quem tem o poder, quem tem o controle. Que essa manhã você entenda que tudo nessa vida é passageiro, menos a palavra do Senhor, menos aquilo que Ele te prometeu, menos aquilo que Ele falou. Que essa manhã você saia daqui de uma forma diferente. Que possa exercer mais a fé. Que possa verdadeiramente se voltar para Deus. Porque o Senhor ainda fará coisas grandes e firmes, na qual a nossa mente não consegue nem imaginar. Amém? Vamos colocar de pé. Pedir o irmão Gustavo para estar orando, agradecendo a Deus por essa palavra. Ô, glória! Aleluia. Ah, o pastor está mostrando aqui a escola. No finalzinho, mostra. Amém. Ó, o pastor falou que vai mostrar no final do. Louvado seja Deus. Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Amém. Bom dia, boa noite, excelência para todos. Bendito Deus e amado Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor, te damos graças, meu Pai, pelo privilégio, Senhor, de estarmos nesse lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos permitir levantar esta manhã, Senhor, com fôlego de vida sobre os nossos pés. Obrigado, Senhor, porque a misericórdia do Senhor, meu Pai, nos alcançou. Obrigado, meu Senhor, muito obrigada, meu Deus. Nos concedeu, meu Pai Deus, essa dádiva. Senhor, toma a vida de cada um que aqui está, Senhor Deus, que se desprendeu dos afazeres. Oh, aleluia! Que vieram, Senhor Deus, para esse intuito de te adorar. E, Senhor Deus, chegaram neste lugar e ouvir esta boa, Senhor Deus, maravilhosa palavra. Senhor Deus, que vai abrir o horizonte, Senhor Deus, de entendimento, Senhor Deus, das coisas que o Senhor, meu Pai Deus, pode, Senhor Deus, fazer. E além daquilo que o Senhor, meu Pai Deus, quer fazer. Quando nos damos, Senhor Deus, a permissão de deixar o Senhor agir. Meu Pai, que essa palavra possa ter penetrado, Senhor Deus, nas mentes e nos corações, Senhor Deus. E que daqui, Senhor Deus, ela cumpra aquilo que ela lhe apraz, Senhor Deus. E não voltar para ti vazia, mas fazer aquilo para qual foi enviado. Assim, Senhor Deus, agradecemos, meu Pai Deus. E bendizemos, louvamos o teu nome. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus! Eu pedi a nossa para passar os papeizinhos. Glória a Deus! Glória. Quem conseguiu fazer a tarefa da semana passada? Glória a Deus! Deus. Só que tem um detalhe, o irmão Daniel, você vai pedir para a pessoa tirar, ver o número e colocar de volta. Porque tem gente que está tirando repetido. Mas isso é bom. É. Isso é Senão bom. porque tem que fazer de Isso novo. é bom. Laura, tirou qual? Eu vou te mostrar que isso é bom. Dá 12, dá 12. 12 ou 22? 12. Ligar para alguém importante. Ih, Laura! Aê, Laura! Ó, pega o meu número aí, Laura. Qual foi o seu número? 2. Tirar as roupas desnecessárias do armário. Glória. E agora? Glória. Ai, Daniel.
Jogar tudo fora. Logo menos roupa pra dobrar. Nossa irmã tá no